Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o prefeito de Queimados, Max Lemos, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Prefeito, isso que o senhor falou no primeiro bloco, quer dizer, esses avanços na área industrial, as conquistas de investimentos para o polo industrial de Queimados, justificam essa terceira colocação que a cidade obteve no ranking da revista Exame como a terceira cidade que mais cresce no Brasil, ou seja, é isso que justifica esse resultado? Olha, Queimados, no ano passado, a revista Exame fez com a consultoria de São Paulo essa pesquisa, e Queimados foi indicada a terceira cidade que mais cresce no Brasil hoje, e a terceira cidade para bons negócios. Justifica porque, além da indústria e das plantas logísticas que a cidade tem hoje, para você ter uma ideia, só de planta logística em construção, licenciado hoje, nós temos mais de 500 mil metros quadrados de área coberta, licenciado em construção, na margem da rodovia Presidente Dutra. Isso, o que fez? Isso é uma reação em cadeia, ou seja, a indústria chega, ela gera o emprego, ela fomenta novas divisas, e como nós ativamos muito a construção civil, o que acontece? O comércio também fica forte. Comércio de mercadoria e comércio de serviços. E se instalaram lá as principais redes. Sim, essas redes populares que a cidade não tinha, por exemplo, Líder, Loja Americana, Casa e Vídeo, a loja de fast food do Bob's, do Subway, essas lojas, por exemplo, Gripon, são lojas que a cidade não tinha, isso é fruto do crescimento. Então o que nós fizemos, na verdade, foi aproveitar o bom momento que o governo do Estado vivia, que o Estado do Rio de Janeiro vivia naquela época, trabalhamos muito atraindo, conversando com as empresas, atraindo esses investimentos. Isso fez com que a cidade fosse criando essas condições. Você deu incentivo com a área? Não. Com não, terreno? Não, muita gente me pergunta... indústrias, 40 indústrias, né? Como é que eles chegam? Muita gente pergunta se nós demos... comércio também? Muita gente pergunta se nós demos terreno. Nem nós demos terreno, nem os terrenos que eram de propriedade da Codim foram doados, nenhum deles. Nem termo de uso temporário. Todos foram vendidos para suas empresas. O que nós fizemos foi o seguinte, Walter, nós oferecemos ao empresário, para chegar lá, a gente oferece a ele a tranquilidade, a estabilidade, e mostramos a ele o seguinte, a localização de Queimados hoje é privilegiada. Você precisa trabalhar isso no mercado. Prefeito, esse avanço todo que se deu em Queimados se deu de uma maneira muito transparente, porque a cidade, ao lado de obter essa boa posição no ranking de crescimento das cidades brasileiras, obteve em pesquisa, em avaliação do Ministério Público Federal, também o primeiro lugar em transparência na gestão pública no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é possível compatibilizar uma administração operosa com transparência para o munícipe, para a população. É absolutamente possível. Possível, a prova está aí. Nós ficamos em primeiro lugar ao lado da cidade de Niterói. É um ranking feito pelo Ministério Público Federal, isso nos orgulha muito. Agora, a nota ainda não é a que nós queremos, né? Quase 8, não é 9,5 nem é 10. Nós vamos continuar trabalhando. É possível e tem que ser feito. A transparência é fundamental. Suas contas foram todas aprovadas? Todas. Eu, graças a Deus, não tenho hoje nenhuma multa transitada e julgada e todas as minhas contas estão aprovadas. A transparência não é nem um favor, não, é uma obrigação. E as construtoras suas são todas que operam no Brasil? Olha, tem diversas, em grandes, pequenas, médias. Todas as nossas licitações são publicadas em jornais de grande circulação. A gente tem diário oficial próprio, a gente publica na internet. Porque isso é uma obrigação, isso não é nenhum favor. Prefeito, logo que o senhor assumiu a prefeitura, houve uma enchente enorme, meses depois, enfim, não me lembro exatamente, mas logo no seu primeiro mandato, uma enchente muito grande que trouxe muitos danos à população e à própria infraestrutura da cidade. O senhor não só recuperou, como avançou muito nesse aspecto da infraestrutura. Como é que o senhor enfrentou isso? Olha, a primeira enchente, ela nem foi a maior, né? Foi um problema sério, porque na primeira semana que eu assumi o governo, eu digo, já com todos os problemas que a cidade tive, eu tive já uma enchente muito grande. Mas a pior enchente que nós enfrentamos foi agora em 2013, em 5 de dezembro, que foi a maior chuva da história da cidade. Então, foi uma situação muito grave, porque nós ficamos com mais de 500 casas debaixo d'água praticamente. E tivemos muita gente desalojada, um prejuízo muito grande, postos de saúde, escolas. É uma situação gravíssima para enfrentar. E o que nós fizemos ali foi o seguinte, primeiro botar o pé na estrada. Não adianta você olhar a enchente de longe.
Nós caminhamos aquelas margens de rios, as regiões todas. Tivemos um socorro imediato do governo do estado para nos ajudar a limpar a cidade, para evitar uma epidemia de doença, que é a coisa mais preocupante naquele momento. Mas eu tive uma coisa muito importante além dessa ajuda, eu tive a ajuda da população. A população vendo você agir com seriedade, então houve uma manifestação de solidariedade da nossa população como nunca se viu na história. Isso ajudou a gente a animar. Que tipo de obra o senhor fez depois disso para evitar a repetição de fenômenos dessa natureza? Canalização de rios e coisas parecidas, quer dizer, porque esse enfrentamento é importante, porque às vezes o poder público, o governante reclama e tal, mas ele não faz esse enfrentamento e a coisa começa a se repetir quase que todo verão, quer dizer, o senhor está preparando a cidade para evitar a repetição dessa situação. A primeira coisa que a gente fez, Ricardo, aquelas 500, quase 600 famílias que foram mais atingidas porque moravam na beira desses rios, essas nós tiramos logo após a enchente. Durante a enchente, nós já fomos botando no aluguel social, alugando casa para essa população e tirando a população e derrubando essas casas, fazendo um efeito inverso. No passado se ocupava as beiras de rios, estimulavam isso, até como guetos, até como currais eleitorais, nós fizemos ao contrário. Nós procuramos tirar essa população. Então nós derrubamos quase 600 casas da beira dos rios. Você vai lá hoje, nós tiramos tudo. Colocamos essa população toda no aluguel social e fomos buscar os programas habitacionais. Agora, em outubro, nós vamos estar entregando a população a sua casa própria, está pronta praticamente, está na fase de acabamento. Como é que está a questão do déficit habitacional lá de Queimados? Porque há investimentos do Minha Casa Minha Vida, também do governo federal, em parceria com a prefeitura, não é? Há investimento. Então, voltando à questão da enchente, além de retirar toda essa população, nós começamos a fazer projetos de canalização de rio, para você melhorar a drenagem dos bairros. Então, nós já entregamos quase 2 quilômetros de canalização, uma coisa inédita, a cidade nunca teve 1 metro de rio canalizado. Nesse momento, nós estamos fazendo mais 1,5 quilômetro, já projetamos mais 3 quilômetros. Então, nós estamos retirando casas, canalizando rios. E o bacana é que quando você canaliza, você também urbaniza, você faz ciclovia, pista de caminhada, rede coletora de esgoto. Prefeito, a cidade nunca teve um metro cúbico de esgoto tratado. Como é que foi a sua conversa com o governo do Estado e com a União? Porque o senhor conseguiu 2 parceiros assim, impossíveis. Eu vou só responder a questão habitacional. Eu vou só fazer aqui pedir licença ao prefeito para fazer um rápido intervalo e em 1 minuto a gente volta. O Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com o prefeito de Queimados, Max Lemos.